Hoje vamos concluir o estudo que fizemos nesta semana. Nesta semana começamos a penetrar na teologia paulina, isso é, a maneira de Paulo ensinar os crentes da igreja cristã nascente. Estamos estudando o livro de Efésios e no primeiro capítulo, dos versos 3 a 14, nós vemos Paulo apresentando a centralidade de Cristo. O título da nossa lição é o grandioso plano divino centrado em Cristo. E está baseado nesse texto do apóstolo Paulo. Como é que como o apóstolo Paulo podia animar a igreja para suportar as provações, para suportar aquele ambiente pagão na qual ela estava inserida. A cidade de Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade de peregrinação pagã, uma cidade religiosa, mas de religião pagã. O nosso verso para memorizar é Efésios 1:3. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, ele está louvando, bendizendo ao Senhor Deus. A melhor maneira, irmãos, de nós suportarmos as provações é louvar a Deus. Contra a provação, você deve adorar. Contra a provação, adoração. Veja, e ele está falando aqui o seguinte: Deus nos dá todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, não bênçãos materiais. Muitas vezes, irmãos, pedimos bênçãos materiais. Pedimos uma casa, um carro, pedimos saúde até, pedimos pelos filhos, mas coisas materiais. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim: o Senhor nos dá todas as bênçãos espirituais. E da onde? Das regiões celestiais. Uma outra versão desse verso diz assim: todo tipo de bênção espiritual dos céus. Eu coloquei, irmãos, aqui algumas dessas bênçãos. A adoção. O Senhor nos adota como filhos. E como filhos ele nos dá uma herança. Ele nos elege para sermos santos. Ele nos dá a redenção em Cristo Jesus. Ele nos dá o perdão, ele nos dá a remissão dos pecados. Mas ainda, irmãos, ele nos dá a alegria da salvação. Ao saber que estamos salvos, irmãos, nós estamos felizes, nós estamos alegres. E era isso que o apóstolo Paulo queria compartilhar com os irmãos de Éfeso. Vocês estão salvos, vocês têm que estar alegres, vocês não podem estar tristes, vocês não podem estar atribulados. Outra bênção espiritual que o Senhor nos dá é a unidade da igreja. A unidade da igreja feita de pessoas das diversas raças, das diversas culturas, diversos padrões econômicos, padrões acadêmicos, diversas línguas. O Senhor dá a unidade da igreja. Isto é bênção espiritual. O Senhor nos dá ainda a harmonia da humanidade e, especialmente, o Senhor nos dá como bênção espiritual, vinda dos céus, vinda da morada de Deus, a presença do Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, todas essas bênçãos devem fazer com que nós tenhamos louvores, que nós adoremos em Cristo e adoremos a Cristo. Veja ainda o verso 4 de Efésios 1. Em Cristo, nos escolheu antes do mundo ser criado para sermos um povo santo e sem pecado diante de Deus, por causa do seu amor por nós. Então vamos um pouquinho neste verso. Por causa do amor de Deus, e Deus é amor, ele nos escolheu, nos predestinou para a salvação em Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos automaticamente predestinados para a salvação. Por conta do quê? Por conta do amor de Deus. Quando vemos lá o verso de João 3,16, dizemos que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para quê? Para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O Senhor Deus nos adota como seus filhos por meio de Jesus. Nesse processo de adoção, ele nos dá a redenção pelo seu sangue, a liberdade, a alforria. Nós somos, irmãos, todos enquanto seres humanos, nós somos escravos do pecado. Mas o Senhor nos dá a alforria, o Senhor nos dá a libertação, ele paga o nosso preço, e a Bíblia diz, ele paga um preço alto. Qual foi o preço alto? Foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos ser libertos. E agora também ele nos dá o perdão dos pecados que já cometemos e o perdão dos pecados que nós vamos ainda cometer desde que confessemos e os coloquemos na conta do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá o perdão pela sua graça. Esse é o mistério de Deus. O apóstolo Paulo argumenta nesse sentido. Deus tinha um mistério, Deus tinha alguma coisa, um plano na sua mente que não tinha sido revelado ainda ao mundo, mas que foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, a boa notícia da salvação. Veja, por favor, o texto de Efésios 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que pusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Todas as coisas, irmãos, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, serão centralizadas nele. O Senhor Jesus Cristo é o Criador dessa terra, irmãos, nós vemos lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, mas ele é o Redentor dessa terra e tudo vai ser convergido nele, na plenitude dos tempos, quando chegar o tempo adequado, o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. A unidade de Cristo é o grandioso e divino objetivo para o universo. O objetivo de Deus para o universo, irmãos, é fazer convergir, como diz o verso, todas as coisas no Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador e o nosso Redentor, nosso Salvador. Veja agora, irmãos, enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem, enquanto não é efetivada toda essa nova ordem centralizada no Senhor Jesus Cristo, ele nos dá o Espírito Santo. Efésios 1,14, nós vemos lá, eu vou ler na versão da Bíblia fácil de ler. O Espírito Santo é a garantia de que nós receberemos a herança que Deus nos prometeu. Essa herança consiste na completa libertação do seu povo para louvor da sua glória. O Espírito Santo, irmãos, é a garantia. O termo grego diz que quer dizer é o pagamento inicial, é o sinal de aceitação de um contrato. O Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo. Ele prometeu, antes de ascender ao céu após a sua morte, ele prometeu que mandaria o Espírito Santo para nos ajudar, para estar junto de nós. E quando o Senhor Jesus foi entronizado no céu, ele mandou o Espírito Santo que veio no dia do Pentecostes sobre os discípulos e que vem sobre a igreja e que vem sobre nós a cada dia, como garantia da herança. Qual a herança? A herança da vida eterna em Cristo Jesus. Essa teologia de Paulo, irmãos, esses primeiros versos de Paulo, do sermão de Paulo, é uma maravilha. É um consolo, é uma segurança, é uma alegria para cada um de nós. E por isso, irmãos, os irmãos de Efésios deviam também se alegrar, assim como nós devemos nos alegrar também nesses dias difíceis, sabendo que a nossa redenção é próxima e que temos a garantia de que receberemos a herança da vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de nós, para que a gente possa entender e viver desse jeito, vivermos felizes, tranquilos, sem sobressaltos, entusiasmados com essa feliz vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse belíssimo estudo que tivemos nesta semana.
Obrigado pela carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta que também chega para nós hoje, para nos animar, para nos dar tranquilidade, para nos dar segurança, para nos dar alegria. O Senhor, como Pai, quer que nós sejamos felizes, quer que nós estejamos tranquilos e, especialmente, quer nos reunir todos um dia na nova cidade, na nova Jerusalém, para vivermos eternamente contigo. Abençoa-nos, portanto, nos dê uma feliz escola sabatina amanhã, para que tudo corra conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa escola sabatina para todos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os professores, abençoe os alunos, as crianças. Queremos que todos sejam felizes com a escola sabatina. Deus esteja com cada um de vocês.